Você sabia que na adolescência as meninas têm 2 vezes mais chances de ter depressão em relação aos meninos? Você que é pai, mãe ou educador, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais na criança autista quando está com depressão. Olá, eu sou o Dr. Franz Fernandes, eu sou médico, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o transtorno do neurodesenvolvimento infantil. A tristeza está entre as emoções humanas mais básicas e é uma reação natural a acontecimentos desafiadores na vida que nos magoam ou decepcionam. É uma emoção negativa, saudável, ao se encarar uma situação difícil. No entanto, assim como as outras emoções, ela é passageira e desaparece com o tempo. Todo mundo se sente triste ou infeliz em algum momento da vida. É uma emoção que convoca apoio, pois desperta o cuidado e a ajuda de outra pessoa. Se você perdeu uma pessoa querida, encarou uma situação difícil, não passou em uma prova importante ou perdeu aquela oportunidade de emprego dos sonhos, não falta acontecimentos estressantes que podem sim afetar o humor e causar a tristeza. Por meio da tristeza, aprendemos a aceitar a realidade e mudar nosso jeito de lidar com ela. E quando a tristeza se torna constante e intensa, ela pode sim virar depressão. E a depressão infantil é uma realidade para muitas crianças, especialmente agravada com a pandemia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de casos de depressão em crianças entre 6 a 12 anos aumentou de 4,5% para 8% em uma década. E na infância, a depressão pode se manifestar de maneira diferente em comparação com a depressão em adultos. E na criança autista existe uma dificuldade maior de expressar seus sentimentos, da mesma forma que uma criança típica, o que torna importante prestar atenção a uma variedade de sinais emocionais, comportamentais e físicos. E lembre-se de que a presença de alguns sinais e sintomas que eu vou dizer nesse vídeo não significa necessariamente que a criança está deprimida, mas esses sinais e sintomas podem ser sim indicadores e nós devemos nos preocupar com esses sinais. O autismo e a depressão são 2 condições de saúde mental que podem ocorrer independentemente, mas também podem estar relacionados em algumas situações. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que afeta a criança na forma como ela percebe, interage e comunica-se com o mundo. Caracteriza por diferenças no processamento sensorial. Essa criança pode ter dificuldade na comunicação e linguagem, pode ter padrões de comportamento repetitivos e interesses restritos. O autismo é uma condição que varia amplamente em seu espectro, indo de formas mais leves até graves. Se você quer saber sobre o autismo, eu vou deixar aqui no card para você um vídeo mais profundo, mais amplo, que eu explico melhor com detalhes o que é o autismo. Já a depressão é um transtorno mental de saúde mental que afeta o humor, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa. Os sintomas mais comuns incluem sentimentos persistentes de tristeza, perda de interesse em atividades que anteriormente essa criança gostava, apreciava, fadiga, mudança no apetite e no sono e pensamentos suicidas. A depressão pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, químicos e ambientais. Alguns estudos sugerem que pessoas com autismo podem sim ter um risco maior de desenvolver depressão em comparação com a população geral. Isso pode estar relacionado às dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam, como os desafios na comunicação, isolamento social, sensibilidade sensorial. A depressão em pacientes com autismo podem ser mais difíceis de identificar, uma vez que sintomas podem se sobrepor ou se expressar de maneira diferente do que em pessoas sem autismo. Por exemplo, a dificuldade na interação social, que tem no autismo e também tem na depressão. Mas vamos lá para os 5 sinais mais comuns de depressão no autismo. Primeiro, tristeza persistente. A criança pode parecer triste, desanimada ou chorar com frequência, mesmo quando não há motivo aparente. Desânimo ou tristeza que não passam são sintomas comuns de depressão em todas as idades. 2. Irritabilidade. Em vez de expressar a tristeza, algumas crianças podem ficar irritadas, zangadas ou hostis com mais frequência. Mas segundo a Associação Americana de Ansiedade e Depressão, a irritabilidade ou raiva persistente são os sintomas que mais se destacam
na depressão infantil. E eu costumo dizer que a irritabilidade é um sinal presente em várias condições, como o TDAH, a ansiedade, transtorno bipolar, transtorno opositor e desafiador. Se você está gostando desse vídeo, aproveita agora, se inscreva nesse canal e clique no botão curtir. 3. Mudança no apetite e no sono. A depressão pode afetar o apetite da criança, levando essa criança a comer menos ou mais que o normal. Ela também pode experimentar alterações do sono, como uma insônia ou sonolência excessiva. Essa criança está sempre com fadiga ou falta de energia. Crianças deprimidas podem sim parecer cansadas o tempo todo, mesmo após uma boa noite de sono. 4. Perda de interesse em atividades favoritas. Uma criança com depressão pode perder o interesse em atividades que costumavam gostar, incluindo brincadeiras, hobbies e esportes. Além disso, acaba apresentando um retraimento social. Crianças deprimidas podem evitar a interação social, perder amigos ou até mesmo parecer isoladas. Isso já é um sinal do autismo, mas crianças autistas em tratamento podem sim regredir e piorar a interação social. 5. Dificuldade de concentração. A depressão pode afetar a capacidade da criança de se concentrar na escola ou em outras tarefas, e que pode levar ao desempenho acadêmico inferior. A criança pode expressar sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou autoacusação. Isso pode levar a outras hipóteses diagnósticas, dentre outras condições como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem outras queixas muito importantes, como queixas físicas. Algumas crianças podem reclamar de dor de cabeça, dor abdominal, dor no estômago ou outros sintomas físicos frequentes que não têm causa clara, médica, identificável. Eu, no meu consultório, eu já vi crianças até mesmo com dor na perna, dor no braço, sintomas na pele como manchas ou hematoma, coceira pelo corpo, são sinais claros de depressão. Em casos graves de depressão infantil, a criança pode expressar pensamentos sobre morte, da própria morte ou até mesmo desejos de automutilação. É importante lembrar que cada criança ela é única e pode apresentar sintomas diferentes e sinais também. Além disso, os sintomas da depressão na infância podem ser confundidos com outros problemas emocionais ou comportamentais. Se você suspeitar que uma criança está sofrendo de depressão, é fundamental, importância, procurar a ajuda de um profissional médico ou um psicólogo. O diagnóstico e o tratamento precoce podem sim fazer uma grande diferença no bem-estar da criança, sendo ela autista ou não. Cada caso deve ser analisado individualmente, mas o histórico familiar de depressão e de outros transtornos mentais na família podem se influenciar no desenvolvimento de um quadro depressivo infantil. O contexto social e familiar se envolve em violência ou abuso, bem como o tempo de exposição e o tipo de conteúdo que essa criança assiste nas telas. Também deve ser averiguado e estudado com cuidado. Ter uma rede de apoio, compreensão da condição e acesso a terapias e tratamentos adequados podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida dessa criança com autismo. É importante lembrar que o autismo é uma parte essencial da identidade de uma pessoa e não uma condição que precisa ser curada. O foco deve ser na melhoria da qualidade de vida, no apoio e na compreensão das necessidades individuais das pessoas com autismo, seja elas afetadas pela depressão ou não. Além disso, o tratamento da depressão em crianças com autismo deve ser abordado com sensibilidade, levando em consideração vários fatores e também as características específicas dessa condição. Eu vou deixar aqui um outro vídeo sobre como funciona o tratamento para o autismo. Se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre a saúde mental e o autismo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar teu like e compartilhar esse vídeo para outra pessoa. Até a próxima!